Graça e paz, irmãos e irmãs, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no texto de Deuteronômio, capítulo de número 8. É a porção da palavra do Senhor para essa manhã. Eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia, o texto será exposto aqui. Nós temos conversado, os pastores, que nós queremos resgatar, irmãos, a importância de nós termos uma Bíblia, Nem tudo que é real ou virtual não é real, mas por vezes nós estamos trocando aquilo que nos traz sentido por coisas virtuais, Eu quero te convidar, se você trouxe a sua Bíblia, a abri-la e permanecer com ela aberta, tá bom? Nós vamos ler o capítulo 8 do livro de Deuteronômio, e Deus tem algumas palavras, algo a falar para o nosso coração, para mim, para você nessa manhã. Por isso nós estamos aqui, repito, o texto será exposto, mas se você tiver com a sua Bíblia, fique com ela aberta. Nós queremos trazer algumas aplicações desse texto para a nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus. Nós estávamos numa reunião esse dia do nosso pequeno grupo, e foi um momento muito especial, muito precioso ali. Nós oramos uns pelos outros, mas alguns irmãos compartilharam uma ansiedade que beira a angústia, em razão do amanhã, em razão das preocupações. E eu confesso que aquilo me impressionou bastante. Repito, foi um tempo muito especial, porque os homens, via de regra, são muito protocolares, Está tudo bem lá em casa, mas aquele dia houve um espírito de sinceridade, e muitos homens compartilharam uma ansiedade, irmãos, fora do comum. E eu queria olhar para esse texto, mas nos convidando para que a gente olhe para o nosso próprio coração. Essas incertezas e essas expectativas do amanhã, Jesus nos ensinou a não nos preocuparmos com o amanhã, não andeis ansiosos pela sua vida, mas por vezes o nosso coração é tomado por uma ansiedade. E é sobre essa ótica que eu queria ler esse texto com você nessa manhã. Moisés faz alguns apelos para nós aqui nesse texto. Ele usa expressões como: tenham cuidado, lembre-se, guarde, tenham cuidado, não aconteça, não pense, lembrem-se. Por isso eu quero te convidar a ler comigo nessa manhã, uma vez mais, o texto de Deuteronômio, capítulo de número 8. Diz assim, Moisés dizendo ao povo: tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, e para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus o guiou no deserto durante 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem, um pai disciplina os filhos, Deus disciplina vocês guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam, porque o Deus de vocês os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vinhos, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez, e em tudo que não lhes escassez, em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão ao Senhor seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Versículo de número 11, tenham cuidado, mais uma vez, tenham cuidado, de não esquecer o Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteçam que depois de terem comido, estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morando nelas, depois de se multiplicarem o seu gado, o seu rebanho, a sua poupança, e acontecer
e aumentar o seu ouro e a sua prata, e ser abundante em tudo que você tem, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e ele fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal, lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força, a força do meu braço, que conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele em que dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus, e seguirem outros deuses, e servirem e os adorarem, eu lhes asseguro, hoje, que vocês certamente serão destruídos, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, o seu Deus. Irmãos, o livro de Deuteronômio são as últimas palavras de Moisés. Aliás, o significado de Deuteronômio são as palavras, são as últimas palavras. Diferente de Levítico, que Moisés fala aos levitas, aos sacerdotes, agora Moisés está falando a todo o povo, a uma geração que não havia visto o mar se abrir, que não havia experimentado todo o cuidado de Deus, uma geração que cresceu no deserto. E agora Moisés se levanta dizendo: olha, tenham cuidado, lembre-se, saibam, guarde, tenham cuidado, não aconteça, não pense, lembre-se do que o Senhor fez. Moisés se levanta com uma série de apelos para uma geração que não havia experimentado tudo aquilo que Deus havia feito no Egito. Moisés começa esse apelo dizendo: vivam, se multipliquem e entrem na posse da terra. Viva. Depois de 3 anos eu decidi ir ao médico essa semana, levei os meus exames, ele começou a folhear, não disse nada, a cara dele não era boa, eu fiquei só observando, e ele virou para mim e falou: cara, você vai decidir se você quer ou não tomar medicamento. Você vai decidir qual é o estilo de vida que você quer levar. E ele começou a dizer coisas, irmãos, que foram mexendo comigo. Ele disse assim: você vai decidir como você vai assistir os seus filhos crescerem. Pensei, ele está apelando já, né? Você vai decidir como você quer envelhecer, Roger. Seus exames deram alteração, mas o que você precisa não é de remédio. O que você precisa é mudar o seu estilo de vida. Vida para além da biologia, irmãos, daquilo que comemos, daquilo que fazemos, do respirar. Vida. O que ele estava dizendo é: você vai escolher se você vai ter momentos de satisfação, de prazer com seus filhos, se você vai assistir os seus filhos crescer com saúde, se você poderá participar dos momentos mais importantes da vida dos seus filhos. E eu falei: eu acho que eu não vou tomar remédio não, doutor, eu vou mudar de estilo de vida. Porque o que nós queremos, irmãos, é ter vida. Vida para além da biologia, vida que nos traz alegria, que nos traz satisfação. Tenham cuidado de cumprir os mandamentos do Senhor, para que vocês vivam, se multipliquem e entrem num lugar de promessa, num lugar de satisfação, num lugar de cuidado, num lugar de alegria. Uma das coisas que me impressionam é que Deus nos cria e diz que nós somos imagem e semelhança dele. E dentre tantas as coisas que nos faz imagem e semelhança dele, é a capacidade que nós temos de decidir mudar, irmãos. Um animal não pode isso, ele é movido pelo seu instinto, pela sua fome, pela sua necessidade de se reproduzir. Vida para além da biologia, de comer, de dar filhos. Vida. Jesus disse para uma mulher que veio nos trazer vida, e vida em abundância. O que significa isso? Será que essa biologia
Será que é apenas sobreviver? Eu tenho um amigo, e ele me incomoda muito, eu já disse isso para ele, mas eu digo para ele: como é que você está? Ele fala: sobrevivendo. Eu falo: querido, nós somos chamados para sobreviver. É ter expectativas, irmãos, ter a capacidade de escolher. O que Moisés está dizendo é que existe um horizonte de oportunidades para mim e para você, existe um para-brisa nas nossas vidas, é nós que estamos guiando esse carro, mas as escolhas são nossas. Mas é verdade, irmãos, existem alguns ladrões de vida. O ódio é um deles, a amargura, o ressentimento, todas essas coisas nos roubam a vida, o ruar do Senhor, a alegria de viver, o ressentimento, a vingança. Esses dias eu conheci uma psiquiatra, eu achei muito estranho que ela veio falar comigo, e ela começou a contar coisas muito pessoais da vida dela, da sua infância, da relação com a sua mãe, com seu pai, uma história muito triste, irmãos, de uma mãe possessiva, castradora. E eu não entendi onde ela queria chegar contando aquela história para mim. Era o primeiro contato que nós tínhamos tido ali. E ela disse que toda aquela amargura, aquele ódio, aquele rancor veio para o seu casamento. E agora, com uma criancinha pior, as coisas haviam piorado muito. Uma criança pequena ali. E ela virou para mim, uma psiquiatra, irmãos, uma médica muito bem formada, de um grande estado do país, falou para mim: sabe quem salvou a minha família? Eu achei que ele ia falar algum medicamento, né? Ela falou assim: foi a igreja. Falei: como assim? Ela falou: quando eu não via mais saída, eu tomei uma decisão. Eu fui em várias religiões durante a minha infância, e ela disse as experiências dela, de passe, enfim, irmãos, várias experiências de cunho espiritual, e ela decidiu ir numa igreja aqui em Dourados. E ela disse que naquele culto ela decidiu que ela precisava mudar algumas coisas, e ela decidiu falar com o pastor, e ela decidiu marcar com o pastor para atender ela e o marido. Psiquiatra, irmãos, psiquiatra. E ela decidiu ir nesse dia. E ela virou para mim e falou assim: o pastor, eu não vou dizer o nome dele, o pastor fulano salvou o nosso casamento. Eu fui fazer mulher única depois. Eu amo a igreja, disse o nome da igreja. Irmãos, na verdade ela veio me consolar. Quando ela começou a contar, eu imaginei que ela precisaria de alguma ajuda. Ela veio apenas testemunhar e dizer que a igreja é esse lugar de cuidado, que é possível ter vida. Irmãos, eu estou dizendo de uma psiquiatra. Para além dos medicamentos. A primeira verdade desse texto, o pastor Marco nos ensina a destacar a verdade do texto, é que em Deus existe um lugar de vida. Veja comigo na sua Bíblia, verso número 7, porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar. Ele nos faz entrar, é no futuro, é uma decisão nossa, é um passo nosso em direção a entrar. Ele nos faz entrar numa terra boa, numa terra de ribeiro de águas, de fonte, de mananciais profundos, que saem dos vales, da montanha. Nessa terra há trigo, há cevada, há vinha, há figueiras, há romãzeiras, há oliveiras, há azeite. Terra em que vocês não terão escassez, em que nada lhe faltará, cujas pedras são ferro, cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhe deu. Vivam, multipliquem, mas entrem, tome posse. A terra existe, esse lugar existe, esse lugar de cuidado de Deus para a sua vida e para a minha vida existe. É verdade, irmãos, o mundo não é um mar de rosas. Não é. Mas é um lugar de oportunidades, irmãos. Eu me lembro do apóstolo Paulo, e esse texto eu guardo no meu coração, porque volta e meia o passado nos acusa.
dizendo quem somos nós, o que fizemos, o como tratamos. Volta e meia, pessoas se cruzam no nosso caminho, e o diabo quer nos constranger, a paralisar. E eu me lembro do apóstolo Paulo: mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Isso é que traz vida, irmãos. Não é apagar, nós não temos essa capacidade, nós não somos um HD que nós apagamos a memória, vamos na lixeira e acabou, não. É dar um novo significado para essas memórias. Aqui doeu, mas cicatrizou. E o apóstolo Paulo não esqueceu, irmãos, quem ele era. Ele diz ao jovem Timóteo: eu fui blasfemo, fui perseguidor. E ele começa a dizer tudo o que ele tinha sido, irmãos. Ele não esqueceu. Ele deu um novo significado. E ele diz: mas eu alcancei misericórdia, porque eu fiz isso na ignorância. E Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, irmãos. Uma coisa eu faço, eu olho para frente, porque existe um horizonte. E esse horizonte pode ser belo, irmãos. Viva, multiplique, mas tome posse desse lugar de cuidado. Mais importante do que a obra de Deus é o Deus da obra, irmãos. Se o que fizemos aqui não tiver com o Deus da obra, e antes com a obra de Deus, não será pesado. Mas ele continua esse texto, o verso de número 2. Mas lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus o guiou no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês. Que duro, irmãos, essa palavra. Para humilhar vocês, para pôr vocês em prova, para saber o que estava no coração de vocês, se vocês guardariam ou não os mandamentos. Ele humilhou vocês, deixou passar fome, mas Ele sustentou vocês com maná, que vocês não conheciam nem os seus pais, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só do pão, não é só bio, não é só corpo, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Durante esses 40 anos, as roupas de vocês não envelheceram, os seus pés não incharam. Portanto, saiba em seu coração, que assim como um homem, um pai, disciplina o seu filho, assim o Senhor seu Deus disciplina vocês. Caminhar com Jesus, irmãos, é ter muitas provações. Caminhar com Jesus, por vezes, é experimentar privações. No discipulado de Jesus, essas são disciplinas fundamentais. Alguém já disse que o deserto é a escola do Senhor. Não é a teologia, irmãos. Não é o seminário. Vocês passaram privações, provações, para ver o que havia no coração de vocês. Mais uma vez o apóstolo Paulo me ilumina, dizendo assim: eu sei bem o que é ter fartura, mas eu sei também o que é privações. Nós temos que olhar, é verdade, para o horizonte, irmãos, mas nós temos alguns retrovisores que precisam balizar a nossa caminhada. O Ariano Suassuna tem uma frase que diz assim: tudo de ruim que você passa é bom de contar, porque tudo aquilo que nos traz sofrimento, a gente aprende alguma coisa, irmãos. O sofrimento é pedagógico. Ainda hoje, eu me esqueci, irmãos, que hoje era meu aniversário de casamento. E lá em casa sempre sou eu que lembro. Mas eu comecei a lembrar, irmãos, que eu colocava a Letícia na garupa de uma barra forte, João Vitor no colo dela, e eu levava ela para o hospital evangélico, para ele fazer fisioterapia. Eu lembro que eu colocava ela na garupa da bicicleta, levava ela aqui para o Seleta, para consultar. Obrigado, querida. Eu lembro que eu ia no mercado, tudo era do mais barato, irmãos.
Era a pior margarina, aquela que parecia uma graxa. Eu comi tanta linguiça de frango, irmãos, que eu não suporto mais linguiça de frango. Não aguento nem do cheiro, irmãos. E hoje a gente olha para trás e vê o cuidado de Deus conosco. Privações que nos ensinaram tanto. Eu lembro que nós comprávamos pão dormido para esquentar na frigideira, irmãos. Eu olho para isso hoje, o meu coração se enche de alegria. Porque Deus estava nos ensinando a depender dEle. Nós dependíamos dos nossos pais, dependíamos do Senhor. Há 2 semanas atrás, o pastor André ministrou um texto aqui de Jesus sendo rejeitado na sua cidade. E Marcos conta que ali ele operou poucos milagres, porque ele foi rejeitado e desprezado. As pessoas olhavam para ele e via o filho do Zé e da Maria. Porque as pessoas olhavam para ele e via para ele o carpinteirozinho que fez a mesa aqui de casa. Mas sabe o que me impressionou, irmãos? Me impressionou a resposta de Jesus para aquela rejeição e aquele desprezo. Ele vira para os seus discípulos e diz: vão de 2 em 2. Dizendo para mim e para você: não ande sozinho. Porque a hora que você experimentar o fracasso, alguém estará do teu lado para te levantar. Por isso que é tão precioso quando nós nos reunimos para orar uns pelos outros, irmãos. Por isso que eu comecei essa mensagem dizendo que aquele foi um tempo precioso, porque os irmãos expuseram as ansiedades do seu coração, dizendo sobre o amanhã, sobre as inquietações, sobre o crescimento dos filhos, e nós oramos uns pelos outros, e a cura, quando nós fazemos isso, irmãos. Jesus diz: não caminhe sozinho. Uma psiquiatra que diz assim: eu vou para a igreja, eu não vou tomar remédio, eu vou convidar Jesus para caminhar aqui na minha família. Eu quero ter a oportunidade de convidar, irmãos, essa doutora aqui, viu? Eu quero ter a oportunidade para ela testemunhar o que ela testemunhou para mim naquele dia. E Jesus disse para aqueles discípulos: quando vocês forem rejeitados, desprezados, batam uma poeira do pé de vocês e sigam adiante. Não se prenda, irmãos, a esse desprezo, a essa experiência de rejeição. Sacuda a poeira do seu pé e caminhe. Moisés está dizendo: lembre-se do caminho. Lembrar do caminho é perceber o cuidado de Deus para com a nossa vida. Irmãos, pense na sua vida, onde você estava há 10 anos atrás. Pense no que Deus tem feito na sua vida, desde que você verdadeiramente fez uma entrega para Ele. Olhar para esse caminho é perceber o cuidado de Deus, através de pessoas, através da igreja, através dos magos do Oriente, irmãos, que levam ouro, incenso e mirra, e não tinha nada a ver com tudo aquilo, mas abençoou Jesus. Tem coisa que a gente não entende, irmãos. Tem pessoas que entram na nossa vida assim, e depois somem. Era só Deus usando alguém para nos abençoar e nos sustentar. Eu tenho muito testemunho, irmão, de pessoas que eu nunca mais vi, mas que naquela hora foi o abraço de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Olhar para o caminho, irmãos, é perceber que nós éramos escravos e agora somos livres. Nós éramos perdidos e fomos achados. Nós éramos filhos da ira e agora nós somos filhos do amor. Olhar para o caminho, para o retrovisor, é perceber isso. Versos de número 12. Moisés disse que não aconteça que depois de vocês terem comido, estando fartos, depois de haverem edificado boas casas, nós fazemos isso, irmãos, morando nela, depois de multiplicar o seu gado,
Se fosse na linguagem de hoje, é você ter melhorado o seu carro, melhorado a sua casa, aumentar a sua prata, a sua poupança, o seu ouro, ter abundância de tudo que você tem. Se cuide para que não se eleve o seu coração e você esqueça do Senhor seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Verso 17. Portanto, não pensem a minha força e o meu poder do meu braço que conseguiram estas riquezas. Não é, querido, o nosso mestrado, não são as nossas capacidades. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses e os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro que vocês serão destruídos. Eu não entendo, queridos, que Moisés está dizendo esquecer. Como eu esqueço tanta coisa, irmãos. Eu tenho um grupo no WhatsApp que é só eu, para me lembrar do que eu tenho que fazer. Às vezes eu saio de casa e se eu não colocar o que eu tenho para fazer, eu esqueço de buscar o menino na escola. Não é desse esquecer que Moisés está dizendo. É da gente levar uma vida que desconsidera Deus das nossas decisões. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o pastor Marcos. O Davi já estava grande e eu queria ter mais um filho, uma filha. E o pastor me ouvindo, eu comecei a dizer as condições para que a Rafa viesse. Tinha que ter plano de saúde, tinha que trocar de carro. E eu comecei, irmãos, todas as minhas necessidades se fundamentavam em recursos financeiros. Não, pastor, porque eu sei o que é o SUS, eu sei o que é pegar uma van, ir para Campo Grande, passar o dia inteiro lá e voltar só no final do dia. Eu sei, pastor, o que é empurrar uma cadeira, eu sei, pastor. E o pastor me ouviu, com esse coração dele, e com muito amor. Ele perguntou para mim: Roger, o que dirige as nossas decisões? É Deus ou é mamão? Eu estava olhando, irmão, na perspectiva de mamão. O que eu tenho que ter de recurso, o que eu tenho que oferecer para o meu filho, o plano de saúde, o carro, a casa, o quarto, o móveis planejado. Percebe como que mamão vai sendo esse altar que nós construímos no nosso coração, irmãos. Irmãos, vejam essa imagem de idolatria como uma imagem, tá bom? Isso ficou para trás. Os altares que nós construímos são dentro do nosso coração. E aquela fala mexeu tanto comigo, irmãos. E a Rafa está aí, cheia de graça, de saúde, nunca ficou internada, nasceu no SUS. E Deus tem cuidado de nós, irmãos. Percebe como que a nossa visão vai sendo condicionada por coisas. E nós passamos a amar as coisas e usar as pessoas. Esquecer Deus, irmãos, é deixar de convidar Ele para decisões como essa. Esquecer Deus é deixar de dar importância para Ele. É tomar as nossas decisões no altar de mamon. Eu não estou dizendo, irmãos, que essas coisas não são importantes, me entenda bem. Estou dizendo que nós tomamos as nossas decisões baseado no império de mamon, na força do meu braço. Se eu puder oferecer o convênio, eu vou ter filho. Que arrogância, irmãos. Que prepotência. Porque vai ser na força do meu braço. Portanto, não pensem a minha força e o poder do meu braço que conseguiram estas coisas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele em que lhe dá força para conseguir as riquezas, para confirmar a aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Sabe, querido, nós não podemos
justificar os nossos erros com os erros dos nossos pais. O que Moisés está dizendo é: não faça como fizeram os pais de vocês. Os erros dos nossos pais devem nos ensinar a não cometer os mesmos erros. O filósofo inglês diz que um povo que não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros. Moisés está dizendo a uma juventude que não havia experimentado o que os pais experimentaram, mas que também não deveria errar aquilo que os pais erraram. Não justifique, irmãos, os seus pecados, os pecados dos seus pais. Talvez um filme resuma a nossa ética. Fique rico ou morra tentando, né? Todo mundo está em busca do seu primeiro milhão. E os best-sellers são sempre esses: faça o seu milhão, fique rico. E mamon, o dinheiro vai tomando o lugar de Deus em nosso coração. E as nossas decisões são fundamentadas não mais na vontade de Deus, mas na força do meu braço. Se a equipe de louvor pudesse subir para a gente orar. Eu tenho a impressão que nós fazemos uma seleção daquilo que nós queremos levar a sério, que Jesus nos ensinou. E uma coisa que nós não consideramos é que Jesus disse que era mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque talvez você pense: a minha força e o meu poder, o meu braço, que conseguiram essas riquezas. O convite do Evangelho para mim e para você nessa manhã é que a gente perceba que há um horizonte. Existe um para-brisa que o Jesus nos convida a olhar. E esse para-brisa, a vida, a paz, a alegria. Mas tem retrovisores para os quais nós temos que olhar. Nós temos que olhar de onde nós saímos, irmãos. Nós temos que olhar para trás e ver que Jesus nos libertou do império das trevas. Talvez eu esteja mais emotivo hoje em razão dessa data, 19 anos no dia 19. Esses dias alguém perguntou como estava meu casamento. Um pastor perguntou. E eu falei: pastor, eu estou vivendo o melhor período da minha vida no meu casamento. Porque a gente cresce, irmãos. Porque a gente olha para o retrovisor, a gente percebe que a gente chorou tanto junto, que coisinhas não nos abalam mais. Sabe aquelas bobeirinhas infantis? Elas ficaram para trás. Os desafios são outros. Os filhos crescendo. Mas eu posso afirmar, irmãos, que eu vivo a melhor fase do meu casamento, aos 19 anos de casamento. E sei que isso não tem a ver conosco, tem a ver com o que Ele fez nas nossas vidas. É olhando para o retrovisor. É olhar para o retrovisor, irmãos. Nós tínhamos tudo para não dar certo, absolutamente tudo para não dar certo. Mas quando Jesus entra, irmãos, as coisas mudam. Abre-se um horizonte. Olhe para o para-brisa, olhe para o retrovisor, mas olhe tudo para o seu coração nessa manhã. O convite do Evangelho é para que você olhe para o seu coração. Existe um horizonte, existem retrovisores que balizam a nossa caminhada com Jesus, mas o que nós precisamos é olhar para o nosso próprio coração. Não pensem, a minha força e o meu braço fizeram isso. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele que lhe dá força. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus, e seguirem outros deuses, e servirem e adorarem, eu lhes asseguro, de que vocês certamente serão destruídos.
E o que Deus espera, Roger, do meu coração? Volta uma folha comigo. Deuteronômio 6, verso 4. Para a gente orar junto, irmãos. Deuteronômio 6, 4. Escute, Israel. Escute, Sebepaz. Escute o povo que se chama pelo meu nome. O Senhor seu Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-la como sinal na sua mão, e ela lhe será por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Crava no nosso coração, Senhor, esse amor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e com todas as suas forças. E essas palavras que hoje eu me ensino a vocês estarão no seu coração. Eu quero ter esse coração, irmãos. Fique de pé, nós vamos orar, nós vamos cantar uma canção em forma de oração. E eu queria que você nessa manhã olhasse para dentro de si, olhasse para o seu próprio coração. Pergunte ao seu coração quem tem guiado as suas decisões. Nós temos a capacidade de decidir, irmãos. Há quem decida esperar, há quem decida avançar, e há aqueles que não decidem nada. Olhe para o seu coração, cante essa canção, em nome de Jesus. Eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás Olhe para o seu coração, igual. diga o que você quer. Mas o desejo eu tenho de ser transformado. Diga o que você precisa Preciso tanto do da tua visitação, do teu perdão, do teu bálsamo. teu coração. Muda o nosso coração, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar
irmão, a minha sogra, o meu sogro, o meu cunhado, o meu filho, o meu marido, a minha esposa. Nos ensina a perdoar, Senhor. Só assim Ele nos enche, meu irmão. Endireita os nossos caminhos. É Ele que nos faz olhar e ressignificar o passado. Dá-nos esse coração, Senhor. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pai, esse coração que decide, Pai, que decide fazer novamente, fazer diferente. Esse coração que nos permite olhar para o passado e se ressignificar, dar um outro sentido a essas memórias, as nossas falhas, as nossas ausências. Esse coração que nos faz olhar e ver a vida com a sua beleza. Ó Deus, esse coração que nos permite decidir, ó Deus, viver para além de comer e trabalhar. Ó Deus, esse coração que nos faz perdoar, que nos faz ter vida, vida em abundância, Pai. Nós queremos entrar nesse lugar de vida e sabemos que Ele só pode acontecer, ó Deus, na Sua presença, Pai. Por isso nos fortalece, Pai. Aqueles que passam, ó Deus, por provações, privações, humilhações, fortalece os teus filhos nessa manhã, Pai. Fortalece, Pai. Nós queremos olhar, lembrar do caminho e perceber, ó Deus, o cuidado do Senhor em todas as coisas. Ainda que não entendamos, nós decidimos, ó Deus, com esse coração obedecer, olhar para o horizonte da vida. Pai, em nome de Jesus, visita o nosso coração, Pai. Visita, nos ensina a perdoar, ó Deus, nos ensina a seguir adiante, a sacudir, ó Deus, a poeira dos pés da sujeira, da ingratidão, e seguir a nossa caminhada. Nos ensina, ó Deus, a orar uns pelos outros, a perceber que nós não somos, ó Deus, autodependentes, nós somos, ó Deus, interdependentes. Como comunidade nós queremos viver esse lugar de cuidado, Pai. Por isso fortalece, ó Deus, as nossas mãos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Nos abençoa, Pai, nos abençoa. As nossas decisões serão pautadas, ó Deus, na Sua presença, serão pautadas, ó Deus, olhando para o caminho e percebendo o cuidado. Visita mesmo, ó Deus, poderosamente casamentos nessa manhã, trazendo, ó Deus, alinhamento aos corações. Ó Deus, todo orgulho que vem do diabo saia, toda raiz de amargura nós rejeitamos no meio do teu povo, porque somos filhos do Senhor, porque saímos do Egito, porque fomos libertos, porque fomos, ó Deus, feitos filhos do Senhor. Saímos do império das trevas para entrar num lugar de cuidado, onde somos chamados de filhos e filhas amadas do Pai, ó Deus. Por isso nós queremos esse coração, Pai. Só o Senhor pode nos dar esse coração, só o Senhor faz isso, ó Deus. E nós iremos ouvir o testemunho para a honra, glória, louvor do teu nome, Pai. Nós oramos nessa manhã, muito obrigado, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez, dizer que queremos esse coração com fé, amém?